Senhor, agradecer a saudação, dizer que é uma alegria estar aqui esta noite com os irmãos. Já senti a gloriosa presença consoladora do Espírito de Deus aqui esta noite. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 5. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 5. Vamos ver? Tiago, Epístola Universal de Tiago, o capítulo 4, verso de número 5. Os irmãos acharam? O texto diz: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. Sente. Nós falamos pouco a respeito desta pessoa. Nós ensinamos pouco a respeito dele. Tiago disse que ele tem ciúme. E quem ama, quem gosta, cuida. Tem ciúme. O ministério dele é um ministério interno. Ele trabalha dentro do coração do ser humano. E o papel que ele desempenha é um papel tão grande, tão poderoso, que sem ele o homem não vai a lugar nenhum. Ele é que faz eu reconhecer que sou um pecador. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o Davi da sua condição de pecador. Portanto, é uma noite de conquista para os que estão aqui. É uma noite em que eu posso perguntar para ele e posso ouvir a voz dele, porque ele ainda fala. É verdade que há os que não ouvem mais, mas é verdade que ainda alguém ouve a sua voz. Ele não está aqui para fazer um espetáculo, porque ele não é um artista. Ele está aqui na condição de amigo e consolador. Ele está aqui para ajudar. Ele não é um autor ou um artista que veio aqui fazer uma apresentação. Pelo contrário, ele veio aqui mostrar para mim e para você que existe uma necessidade de uma liberdade para ele agir dentro de cada um de nós. Irmão, pode tirar o fundo para mim, muito obrigado. Irmãos, escute, eu não quero ser longo nesta noite, mas quero dizer para você que a primeira vez que ele aparece nas Escrituras Sagradas, sabe onde ele aparece? Na criação. A Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. Se o teu coração está parecido com o caos, como estava a terra, ele é o regente de Deus para mudar o quadro. Diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e ele passeava sobre a face das águas. Ele está aqui esta noite para dissipar as trevas. Ele está aqui esta noite para tirar o vazio e trazer alegria. Ele está aqui esta noite para enxugar lágrimas. Ele está esta noite aqui para levar você a uma convicção de que você é um pecador e sem Cristo
Cristo, você não vai a lugar nenhum. Quantos querem ouvir a voz dele aqui esta noite? Quantos precisam ouvir a voz dele aqui esta noite? É a primeira vez que ele aparece como regente de Deus para pôr em ordem o caos da criação. Mas ele também aparece no último livro da Bíblia, porque aqui é o livro das origens, o início de todas as coisas, mas ele aparece no último livro, o livro do fim. E sabe com quem ele aparece ali? Comigo e com você. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O ministério deste Deus, não pense nele como um sopro, não pense nele como um vento, não pense nele como uma energia, pense nele como uma pessoa. Porque este é o seu papel. O papel de morar dentro do coração de cada ser humano. Nós temos ao nosso dispor, dentro de cada um de nós, um trono para ele governar. E dentro do coração do homem, ele vai ser daqui para frente o comandante desta longa viagem no mar desta vida. Não é de duvidar que muitos estão sendo naufragados e submergidos pelas ondas da imoralidade desta sociedade. Não é de duvidar que muitos estão deixando que sua embarcação espiritual esteja entrando água, que simboliza o mundo e o pecado. Talvez você parou de ouvir a voz do comandante, você parou de ouvir a voz do regente, do capitão desta embarcação, chamado Espírito Santo. Ele tem um ministério. E o ministério dele é preparar o meu coração para apresentá-lo ao Cordeiro de Deus. Ele não veio brincar, ele veio trabalhar, e trabalhar com seriedade, fazendo eu e você nos tornar cada dia mais santos e mais perfeitos diante de Deus. E deixa eu dizer, eu estava olhando a letra deste hino cantado aqui. Vem Espírito Santo. Ele já está. Ele não vem. Se isso aqui é uma casa de homens salvos, ele não vai vir, porque ele já deveria estar dentro do coração de cada crente. Dentro, morando, habitando, residindo, é isto que a minha Bíblia diz. Quantos acreditam que ele mora, que ele reside, que ele ensina, que ele exorta e que ele é o Senhor do teu coração? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes de nós. Ele veio para cuidar de você. E a importância da salvação é tão grande no contexto espiritual, que ao nosso redor temos uma guarda angelical. Quando aceitamos a Jesus, Jesus disse isso em Lucas, no capítulo 15, versículo 10. Ele disse: digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Eu penso que esta alegria é por esta classe angelical agora ser designada rapidamente para a terra, para estar do lado, para cuidar, para dar proteção para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. E no Salmo de número 34, verso 7, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os dá constante livramento. Você não tem o que temer, você só precisa obedecer, dar glória e louvar o nome dele, porque a proteção é grande. Em Hebreus 1,14 disse o escritor: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Quantos crentes agradecidos temos aqui esta noite? Ah, meu irmão, do lado de fora existe uma proteção angelical que você recebe de Cristo por confessar o nome dele. Você não precisa temer, você precisa apenas dar glória ao nome de Jesus. Esta é a proteção externa. E por que uma proteção externa? Porque Pedro escreveu no capítulo 5, versículo de número 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Você não precisa temer, porque ao redor existem os anjos do Senhor, e dentro de você existe uma proteção divina, chamada a pessoa bendita do Espírito Santo. O crente é como uma muralha, o crente é forte, o crente é persistente, o crente é valente, o crente é corajoso, o crente não se agacha, o crente não volta atrás, o crente caminha dando glória ao nome de Jesus, enfrentando todas as adversidades que vêm, olhando para as Escrituras e acreditando que a sua vida é uma vida protegida. A parte externa guardada por um exército angelical, que cada crente tem um em particular. E da parte interna está ele entronizado no coração do homem. Jesus disse: quando ele vier, ele convencerá. Depois de convencer você da sua condição de pecador, da minha condição de pecador, e vendo o meu arrependimento e a minha fé, ele assume uma posição. Então Paulo disse à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 1, no verso 13, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Selado é Deus agora, põe um selo, Deus põe uma marca, Deus põe um sinal. Este sinal não é externo, é interno, é o sinal da pessoa bendita, do Espírito Santo, que agora veio morar dentro do teu coração. Cuidar desta propriedade para Cristo. Que orgulho é ser crente, que orgulho é ser crente e saber que os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida como propriedade. Você está selado, você está protegido com o selo de Deus. Quantos tem o selo de Deus aqui? Quantos tem o selo de Deus aqui? O selo de Deus. Foste selado, marcado. O selo era uma forma de marcar determinada mercadoria, propriedade. E todos que olhavam para o selo diziam: esta mercadoria tem um dono, porque já está selada. O inimigo olha para nós e tem inveja, tem raiva, porque ele vê em nós o selo de Deus. Ele vê em nós a marca de Deus. Ele vê em nós a característica divina, dizendo: você não pode tocar, você não pode nem se aproximar sem autorização divina, porque esta mercadoria tem dono. Você tem dono, você tem dono, você tem dono. O teu dono é Jesus de Nazaré. Ele disse: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar outro Consolador. Esta palavra quer dizer
aquele que está ao lado de outro. Aquele que veio ajudar, aquele que veio acompanhar, aquele que veio caminhar junto. Ele é o amigo secreto que você pode confessar, o amigo secreto que você pode contar, o amigo secreto que você pode chamar a qualquer hora que você quiser. Ele está com você e em você. E olhe bem o que Jesus diz: eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar outro amigo para que fique convosco para sempre. Enquanto o crente estiver aqui, ele nunca está sozinho. O crente não fica sozinho. O crente está sempre bem acompanhado. A companhia mais digna e mais honrada. Do lado de fora, um anjo 24 horas por dia protegendo. E do lado interno, dentro do coração, o próprio Deus e Espírito Santo 24 horas por dia santificando. E desta forma o crente ergue a cabeça e pergunta: de onde me virá o socorro? E responde para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor. E ele diz, Jesus diz: o Espírito que o mundo não pode receber. É algo especial. Cuide dele com carinho. Zele, respeite, obedeça os limites que ele impõe. O Espírito que o mundo não pode receber. Primeiro, porque não vê, e depois porque não conhece. Mas vós o conheceis, disse Jesus, porque habita convosco e estará em vós. Oh, glória! Ele disse: o mundo não conhece porque não vê, mas vós o conhecereis porque estará convosco e estará convosco. Quantos sentem a presença dele aqui esta noite? Eu sinto a presença, a liberdade para falar, e você sente a liberdade para dar glória. Ele veio para residir, fazer deste homem uma morada. Então Paulo escreveu para aquela igreja que saiu do paganismo, que saiu da idolatria, que saiu do álcool, da bebida, das drogas, da prostituição. No capítulo 3, verso 16, ele diz: não sabeis que sois o templo de Deus? Que posição honrada. Templo quer dizer casa, morada, lugar de conforto, de abrigo, de segurança. Ele não quer morar dentro da igreja. Ele não quer morar dentro do carro, dentro da tua casa. Ele quer morar dentro do nosso coração. Porque o seu ministério só terá efeitos positivos se ele morar dentro do coração do homem. Fora do coração, ele vai passear, mas dentro do coração, ele vai nos santificar. Quantos querem ser santificados por ele? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. No capítulo 6 e no verso 19 ele repete: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Agora o crente não se manda mais.
Agora o crente tem uma autoridade divina sobre a vida dele. Agora o crente para, agora o crente ouve, agora o crente escuta, e se preciso for ele se humilha, e se preciso for ele chora, e se preciso for ele perdoa, e se preciso for ele ama, ele estende a mão, porque dentro dele tem um poder, dentro dele tem a energia do céu, dentro dele tem o Deus e Espírito Santo testificando. E ele diz no versículo 20: porque foste comprado por bom preço. Olha, o preço que você foi comprado é um preço grande. E a honra que nós temos em dar o nosso corpo para Deus morar. Você já pensou? Alguém se sente honrado em subir num pódio, num lugar mais alto, e colocar no pescoço uma medalha de ouro e dizer: olha, eu estou aqui representando o meu país. Ei, isso é lixo comparado ao que Deus preparou. Honra é você estar aqui. Honra é você saber que dentro de você tem Deus habitando através do Espírito Santo. Honra é você saber que tem um ser celestial ao teu redor. Honra é saber que o Deus poderoso habita dentro de você através do Espírito Santo. Honra é dar liberdade para Ele. Porque Ele fala: Ele é uma pessoa, e como uma pessoa, Ele fala. Então a Bíblia diz em Hebreus 3:7, portanto, se hoje ouvires a sua voz. Quantos querem ouvir a voz dEle? Ele diz: não endureça o vosso coração, porque em coração duro Ele não trabalha. Em coração duro, Ele não santifica. Em coração duro, Ele entristece. E quando Ele se entristece, Ele para a obra da santificação. E o crente fica estagnado. E o crente fica morno. O crente não tem uma decisão mais. O crente para. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o agente da santificação, está triste. E olha o que Paulo diz para mim concluir, já vou terminar. O verso 30 do capítulo 4 de Efésios: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia do arrebatamento. E ele começa a dizer: toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfema seja tirado dentre vocês, porque isso entristece. Lá no verso 25 ele diz: pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque a mentira é uma ação terrível contra a pessoa do Espírito Santo. Quando nós caímos na cilada do diabo e começamos a trocar a verdade pela mentira, ele começa a parar a obra da santificação. Nós não ouvimos mais a sua voz. Verso 27, ele diz: olha, vocês não dêem lugar ao diabo. 27, 28, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Verso 29, mas só palavras que forem boas para a edificação. Ei, esqueça o mundo, esqueça as gírias, esqueça as palavras torpes, porque essas coisas entristecem Ele. E se você entristecer Ele, você está dentro do contexto de Hebreus 10 e 29. Sabe o que aquele crente disse ali para aquela igreja? De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça.
Muitos estão ofendendo abertamente o Espírito Santo, com uma linguagem mundana, com uma linguagem profana, com dizeres que o mundo criou, que o diabo criou, que a mídia criou. Você deve só falar coisas que edificam, coisas que Deus se agrada, coisas que louve a Deus, coisas que exalte a Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você. E você vai dizer, mas olha, ele é só uma energia, ele é só uma força ativa de Deus. Eu provo biblicamente para você que atributos divinos lhe são conferidos. O Salmo de número 139, verso 7, o salmista disse: para onde me irei do teu Espírito? Onipotência. Ele, se eu voar em direção ao céu, tu estás lá. E se eu tomar a minha cama e descer ao Hades, tu também estás lá. Falando do Espírito Santo. Onipotência é um atributo divino que pertence a Deus. Mas aqui o Espírito Santo aparece como onipotente. Onisciente, que vê as coisas em qualquer direção. Mas ele também é onipotente. Porque Paulo diz, no capítulo de número 2, versículo de número 10, porque quem conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Ele disse, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Conhecer as profundezas de Deus, precisa ser Deus. E Paulo diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, portanto ele é onipotente. Tem um atributo. No Salmo de número 90, verso 2, o salmista disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas o Espírito Santo aparece em Hebreus 9,14, com o atributo de eterno também. Fique de pé. Para resumir, ele é Deus, habitando dentro de um coração de um pecador como eu. Ele criou o universo, ele criou o homem. O livro de Jó 33:4 diz, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Já imaginou? Que honra. No Salmo de número 104:30, ele disse, envias o teu Espírito e renovas a face da terra. E no Salmo, ou no livro de Jó 26:13, pelo teu Espírito embelezasse os céus. Como é que estamos? Diante da onipotência dele, diante da onisciência dele e diante da eternidade dele. Será que não precisamos pedir misericórdia? Será que não temos ofendido o Espírito da graça? O único pecado, para você ter uma ideia da dimensão do poder dele, o único pecado que Deus não perdoa, nem aqui nem no futuro, é pecar contra ele. Jesus disse, olha, quem pecar contra o Pai, terá perdão. Quem pecar contra o Filho, da mesma forma. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E você sabe por quê? Quem vai convencer você? Quem vai trabalhar na minha mente e fazer eu entender que sou um pecador, se ele não está mais aqui para fazer esse trabalho? Não é Deus que convence, não é Jesus que convence. O papel de convencer é o Espírito Santo. E ele está aqui esta noite para me convencer de que eu sou filho,
convencer que você também é filho e tem todos os direitos de um filho. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Quantos ainda têm esta convicção? Quantos? Que ainda podem dizer, eu quero uma testemunha de que sou filho. Então ele vem e fala ao teu coração. Posso orar, companheiro? Os que precisam. Se você não precisa, não há necessidade. Mas os que precisam dizer alguma coisa, agradecer, perguntar. É noite de nós perguntarmos, tu ainda mora aqui dentro? É tu que me ensina? É tu que me leva? É tu que me traz? Ele vai falar com você. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, e não entristeçais, talvez ele esteja triste, com alguma ação tua, com alguma atitude tua, você o entristeceu. Mas se você vier esta noite aqui e confessar para ele, ele vai levar para Jesus, que é o teu advogado celestial. E Jesus vai falar com o Pai, e o perdão virá. E o sangue de Cristo te santificará. E o Espírito Santo te renovará. E não sejais vagarosos no sentido, mas sejais fervorosos no Espírito. Paulo disse, não extinguais o Espírito. Extinguir é apagar a liberdade. Extinguir é deixar que ele não trabalhe mais. Prender ele, amarrar ele, como se você o pudesse fazer isto. Não extinguais, não prenda. Deixe ele ter liberdade aqui esta noite. Ele pode renovar, ele pode batizar, ele pode fazer obras grandes esta noite. Querido Deus, em nome de Jesus, tu és o nosso advogado celestial. E a Bíblia ensina que tu estás ao lado do Pai. Aqui na terra nós temos o Consolador, o Paracleto, o amigo, que está dentro do coração de cada homem e mulher que te aceitou. Que ele possa falar comigo esta noite, e que eu possa ouvir a sua voz. Eu quero, Senhor, nesta noite, que Ele me conduza. Eu quero que Ele me esclareça. Eu quero que Ele me ensine. Eu quero que Ele me exorte. Eu quero que Ele arrume a minha vida. Eu quero que Ele me coloque no caminho certo. Senhor, nós queremos orar e pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Senhor, perdão pelas nossas iniquidades, pelas nossas falhas. Ó Espírito Santo, nos santifica nesta noite. Nos santifica nesta noite. Nos santifica nesta noite. Nos santifica nesta noite. Através da palavra, através da palavra, através da palavra, através da palavra. Santifica, Espírito Santo. Santifica, 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 santifica. Jesus perdoa, Jesus perdoa, Jesus perdoa. Ele está convencendo, Ele está me convencendo de que eu sou um pecador, e eu reconheço, Jesus, eu quero perdão esta noite. Eu preciso de perdão. Eu quero continuar esta comunhão. Eu quero continuar no mar desta vida. Eu quero continuar navegando pelas ondas da imoralidade deste mundo, Senhor, sem me contaminar. Ó, tu és o nosso advogado celestial. Ó, tu és o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso remédio. Espírito Santo, consola. Espírito Santo, consola. Espírito Santo, geme. Espírito Santo, santifica. Espírito Santo, aperfeiçoa. Aleluia. Glória ao nome teu, Senhor Jesus. Nós queremos glorificar o teu nome esta noite através
do Espírito Santo, nós temos a liberdade de te glorificar. Ele me glorificará, tu disseste, Ele me glorificará, Ele me glorificará. Oh, que a minha boca se abra, que a minha boca se abra para te glorificar. Aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva. Oh Deus, eu agradeço em nome de Jesus.